Eterno Deus Todo-Poderoso, como é difícil, ó Pai, entrar na Tua presença, sabedores que somos pecadores, sabedores que somos falhos diante de Ti, mas o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Pai, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós queremos invocar o Teu nome, pois somente Tu és Deus, não há outro. Não há outro fora de Ti, ó Eterno. O que o Senhor faz por nós é gratificante. O Senhor é fiel para conosco. O Senhor ouve os nossos pedidos de socorro. E mesmo assim, ó Pai, nós temos errado diante de Ti. Mas que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa me reestruturar para que eu possa compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos. E que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida, Eliseu, como a um deles. A Elias, perdão. Elias teve medo. Elias teve medo. Elias teve medo. Não era essa a palavra, tá? Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Eu não sei se você está com medo. Eu não sei se você está correndo para salvar a sua vida. Mas de uma coisa eu posso te dizer: Deus é Deus. Deus é Deus. E do mesmo jeito que Ele era antes, Ele é hoje e será eternamente. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Elias pediu para si a morte. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Ele olhou e viu, à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te, come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui? O que você faz aqui? Essa foi a pergunta do Senhor para Elias: Elias, o que você faz aqui? Meu irmão, essa é a pergunta para você: o que você faz aqui? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Eu tenho feito de tudo por Adonai. Eu tenho feito de tudo na minha vida para Deus. Mas eu estou fugindo de medo. Eu tenho sido um profeta. E não foi qualquer profeta.
Elias foi o profeta. Mas eu estou com medo. E ele respondeu: tenho feito de tudo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua herança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando me tirar a vida. Disse-lhe Deus: vem para fora, Elias. Saia daí onde você está escondido. Venha para fora, meu irmão. Saia de onde você está escondido. Saia de onde você está escondido. Foi a mesma pergunta que fez a Adão: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Saia daí, eu quero me manifestar a você. Eu quero me manifestar a você e é hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. E Elias saiu. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo devorador, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve uma voz calma e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele novamente ao Senhor: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel, ele repetiu, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse o Senhor para Elias, disse o Senhor para nós, hoje, ele diz: Elias, vai trabalhar. Disse o Senhor: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, volta, retorna, do caminho que viestes, quando lá chegares, unge a Israel, vai trabalhar. É esse o trabalho do profeta, unge a Israel, a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Zafate, ungirás profeta no teu lugar. Ungirás profeta no teu lugar. Você sabe por quê que Elias teve que ungir Eliseu? Por causa do seu medo. Ainda não era a vez de Elias. Elias pediu para si a morte, por causa do seu temor de morrer. Pois a palavra de Deus diz: se padecer, padeci, se morrer, morri. O problema está em uma coisa só, que nós não observamos, e é agora que nós vamos entrar na palavra. Nós não conseguimos gerar frutos na presença de Adonai. Isso tudo porque nós somos envolvidos por mais variados sentimentos. Por mais variados sentimentos. E aqui Elias deixou de dar fruto, fugindo. Mas uma coisa ele não poderia fazer, era fugir de Adonai, o Deus de Israel. Adonai sabia cada passo que Elias estava dando. Adonai é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus.
Para onde fugirei da tua presença, diz Davi. Os ensinos rabínicos assemelham um homem a uma árvore. Assemelham um homem a uma árvore. No livro do profeta Isaías, nós retiramos essa íntima ligação do homem com a árvore. Lá em Isaías 65, 22 diz assim: os filhos de meu povo durarão tanto quanto as árvores, e os meus eleitos gozarão do trabalho das suas mãos. Como Yeshua era conhecedor da palavra de Deus, como Yeshua falou em sintonia com a Torá o tempo todo, ele vai e ensina aos seus discípulos a parábola da semeadura. E é nessa parábola que nós vamos nos ater. Saiu o semeador, lá em Lucas 8,15, se você quiser me acompanhar. Saiu o semeador para semear a sua semente. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Esse texto é conhecido por todos. Esse texto não precisa nem ser lido, vocês sabem de cor e salteado. Mas eu vou lembrá-los. Caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Há um detalhe nesse texto que você e eu precisamos nos reportar. Há um detalhe nesse texto que você precisa se ater. Saiu o semeador para semear a sua... O que o semeador foi semear? Uma semente. Uma parte dessa semente caiu na beira do caminho e foi pisada e as aves do céu comeram. Ela chegou a nascer? Ela chegou a nascer? Não. Ela foi roubada. A palavra aqui foi roubada. A palavra não deu, não chegou a germinar, a semente não chegou a germinar. Somente nas outras a semente nasceu. Vamos ver? As 3 sementes posteriores chegaram a nascer. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, então ela nasceu. Correto? E tendo crescido, secou, porque não havia umidade. A outra caiu no meio dos espinhos. Com ela cresceram os espinhos e sufocaram, também nasceu. Mas a última caiu em terra boa, e tendo crescido deu fruto a 100 por 1. Esta última, ela nasceu, cresceu e deu fruto. Aí vamos nos ater só a esta última aqui, que é onde nós estamos, creio eu, não é verdade? Onde nós estamos. Caiu numa terra boa e tendo crescido deu fruto a 100 por 1. Lá no versículo 15 diz assim: e aqui caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Há 2 palavras que estão em contradição. Há 2 palavras nesse contexto, nesse versículo, que contrariam uma com a outra. Uma é reter e a outra é dar. Elas não são contraditórias? Uma é reter e a outra é dar. Mas, se você for ver o que Yeshua quer passar aqui, é justamente isso. Para que você possa dar, você primeiro precisa ter. Ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Eu só posso dar aquilo que o Senhor me dá. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos nos ater. Diz assim: a semente que caiu em terra boa, são os que, ouvindo a palavra, que é a semente, ouvindo a palavra, este a reteve no seu coração. Posteriormente ele deu frutos 100 por 1. Amém? Então esse é o primeiro ponto.
Outro ponto que eu queria mostrar para vocês, irmãos, é o seguinte: a terra precisa ser boa. A terra precisa ser boa, frutífera, a terra produtiva. E a terra que nós temos é o nosso coração. Nosso coração precisa ser bom. Nosso coração precisa ser apropriado para receber a palavra. Amém? E a reter. Outro ponto: o local precisa ser adequado. Olha só o que eu preparei para vocês aqui. Para que a semente seja retida dentro do nosso coração, a terra precisa ser boa e o local precisa ser adequado. Olha o que Davi disse no Salmo 92. Vamos lá comigo, Salmo 92, do versículo 12 ao 15. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa. Onde que a semente foi plantada? Onde que a semente foi plantada? Ninguém sabe. Na casa de Adonai. A semente foi plantada na casa de Adonai. Ela não foi plantada onde você quer. Ela foi plantada na casa de Adonai. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Eterno é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Outro ponto que deve ter: a abundância de água. Porque uma planta precisa de água. Então nós devemos estar plantado onde há um ribeiro de águas. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 3. Diz assim: ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prosperará. Prosperará. Meus irmãos, onde nós estamos plantados? Onde nós fomos enxertados? Nós fomos plantados e enxertados na oliveira verdadeira. E olha o que diz Apocalipse 7,17: pois o Cordeiro, Yeshua, que está sentado no centro do trono, será o seu pastor, ele os guiará à fonte de água viva. Se você está pensando hoje como Elias, se você está envolto por sentimentos vários, como Elias estava ali, pense hoje e considere no seu coração: Yeshua pode te levar às fontes das águas vivas. Só Ele pode nos guiar para a fonte de água viva. Somente Ele pode nos fazer florescer, para que possamos dar frutos. Outro detalhe que nós devemos nos ater: antes da semente germinar, ela tem que morrer. A palavra que há dentro do seu coração vai fazer você morrer. A palavra de Adonai dentro do seu coração vai fazer você morrer. Morrer a sua velha atitude carnal, mover a velha natureza carnal que te impede de crescer, de florescer na presença de Adonai. Não se engane, irmãos, não se engane. Deus é Deus. Queira você não queira, Ele vai fazer. E muitas vezes Ele vai fazer no silêncio,
porque nós esperamos. As igrejas hoje esperam terremotos, as igrejas hoje esperam coisas sobrenaturais acontecerem para que eles possam crer. Mas eu vou dizer uma coisa, assim como foi com Elias, Deus estava na voz mansa, suave. Ali Deus falou com Elias. Não foi no terremoto, não foi no fogo, não foi no vento impetuoso, foi numa voz mansa, serena e tranquila. Entra dentro do seu quarto hoje e tem uma conversa face a face com Deus. Tem uma conversa com Deus. Você sabe por quê? Para que Ele venha responder essa pergunta que eu vou te fazer, porque eu não tenho como responder. A pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: qual o fruto que você está dando? Qual o fruto que você e eu estamos dando? Porque a segunda e última parte do versículo diz assim, o versículo que nós estamos estudando, Lucas 8,15, diz assim: caiu na boa terra, e esses são os que, ouvindo a palavra, e a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Eu te pergunto uma coisa, passa para mim a primeira parte do slide. Você está vendo aquela árvore ali? Vocês estão vendo, então? É bonita ou é feia? Bonita. A árvore bonita, frondosa, né? Mas eu quero te dizer que nada adianta a semente ter germinado na sua vida, nada adianta essa árvore ter crescido, nada adianta essas folhagens terem desenvolvido, se você não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. É isso que Yeshua fala. É isso que Yeshua fala. E sabe por que Yeshua fala isso, irmãos? Porque lá em Deuteronômio 20, ele fala a Torá. E Yeshua aqui está repetindo Deuteronômio 20, quando ele diz que o machado está posta à raiz da árvore. Olha lá o que diz Deuteronômio 20, versículo 20. Diz assim: mas as árvores que souberes, que não são árvores de alimento, se você é uma árvore que não produz fruto, que não produz alimento, se você sabe, destruirás e cortarás essa árvore. E Yeshua está repetindo Deuteronômio 20, e eu pergunto para vocês, irmãos, que fruto você está dando? Você é uma árvore diante de Adonai? É. Bonita? É. A semente germinou, a palavra germinou dentro do seu coração, germinou. E aí? Basta? Não basta. É preciso que eu e você produzamos frutos. E você sabe como é que é o nome do fruto? Fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. João 15, de 1 a 8, Yeshua fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, não há palavra mais clara. Todo ramo, nós somos enxertados na oliveira? Nós somos um ramo? Somos. Mas todo ramo que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. Então a questão aqui, meu irmão, é de salvação. Você não quer ser participante do fogo eterno? Gere, produza.
A palavra não foi feita para germinar no seu coração somente. A palavra foi feita para ela ser produzida, e produzida, e produzida. São mais de 5.700 anos. O homem vive. O homem vive há mais de 5.700 anos. Sobre um só pretexto: produzir para a glória de Adonai. Produzir para a glória de Adonai. Se você ainda tem na sua mente, no seu coração, alguma dúvida do porquê você está aqui hoje, essa dúvida é rechaçada agora. Você está aqui hoje para produzir na presença de Adonai, para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Ouviu, Israel? Ouviu, Israel? Você foi criado como vaso de honra na casa de Adonai. Desculpe eu estar falando o seu nome, eu não sou de fazer isso, mas foi criado para vaso de honra na presença de Adonai. Você foi criado para germinar, para crescer, para virar uma árvore frondosa e dar frutos na presença de Adonai. E não é só ele não, todos nós. Todos nós. Agora tem outro detalhe que tem que ser visto. Produzir frutos com... Olha aí no texto. João 15. Fala assim, João 15 não, gente, perdão. Lucas. Olha o texto aí. Veja comigo. Lucas 8:15. Veja aí comigo, qual é a última palavra do versículo? Perseverança. Perseverança. Não adianta você produzir fruto também. Você tem que produzir com perseverança. Você sabe por quê? Porque o seu fruto pode estar podre. Vou fazer um adendo aqui. Lá em casa, quem conhece a minha casa, eu tenho um terreno, né? E havia, quando eu peguei aquele terreno, havia 2 jaqueiras. E jaqueiras são árvores frondosas, grandes. Uma já está maior do que a casa já. São árvores enormes. O seu Alberto sabe. Uma delas, quando eu peguei o imóvel, as 2 estavam produzindo. As 2. Produzindo que não tinha com quem dar jaca. Não tinha quem consumisse a jaca, de tanta jaca que tinha. E com o passar do tempo, uma deixou de produzir fruto bom. A jaca que ela produziu começou a ser defeituosa. Começou a ser pequena, gica, não era uma agradável ao paladar. O que aconteceu com ela? Eu chamei um bombeiro, cortei e joguei fora. Porque ela dava frutos em abundância, mas o seu fruto não era comestível. O seu fruto não era agradável ao paladar. Meu irmão, eu quero dizer para você, você está produzindo frutos? Que fruto você está produzindo? É agradável na presença de Adonai? Porque você pode dizer, não, eu oro, eu faço o que não faço, e sapatinho de fogo e tudo, né? Mas qual o fruto que você está produzindo? É fruto que o Eterno tem se agradado? Pois eu vou te dizer qual é o fruto que o Eterno se agrada. O fruto deve estar arrimado em 3 pilares. O fruto a ser produzido deve estar firmado em 3 pilares. Efésios 5:9. Não precisa ir lá não, eu vou dizer para você. Bondade, justiça e verdade. São esses 3 frutos que o Eterno exige de nós. Bondade, justiça e verdade. Oi?
2 é o nome da nossa congregação: justiça, verdade e bondade. É aí que complica. É aí que complica. Você sabe por que complica? Porque nós somos justos ao extremo com aquilo que nós pensamos que é justiça. Esse que é o problema. Eu penso que justiça é a justiça que eu sei que é a justiça, mas nós não fazemos a justiça de Adonai. Nós fazemos a nossa justiça, aquilo que nós consideramos que é justiça. Bondade é algo que hoje está se apagando. Você ser bondoso para com o outro é você ser chamado de bobo. É você ser chamado de bobo. Verdade. Onde está a verdade, irmão? Está com você? A verdade está com você? Nós ficamos longo tempo debatendo sobre a palavra e nós queremos que o outro entenda o nosso posicionamento. Nós discutimos a palavra no sentido de que nós temos que convencer o outro do que eu estou falando. Você sabe por quê? Porque a verdade está em nós. Nós somos detentores da verdade. Mentira. Nós não somos detentores da verdade. O único detentor da verdade absoluta é Adonai. Quando ele fala assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando ele disse para Samuel, Samuel, vai lá e escolhe Davi, porque eu não vejo como você vê. Eu não vejo como vê o homem. Qual o fruto que você está dando? Eu não quero que você me responda. Vá para a sua casa, se feche no seu quarto e pergunte isso a Adonai. Qual o fruto que eu estou dando para ti, Adonai? E eu vou te falar muitas coisas, irmãos. A falta de fruto, porque você não frutifica, você não tem o que você quer ter. Porque aqui diz assim, e tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Mas você sabe por que você pede e não tem? Porque você não frutifica. Porque você não frutifica. O fruto é nosso poder de procriar espiritualmente. É nosso poder de passar para o outro a verdade estampada na palavra de Adonai. Mas nós nos fechamos dentro de nós mesmos, nós retemos a palavra e não damos o fruto. Nós retemos, o primeiro que Yeshua fala, reter, nós retemos. Isso nós sabemos fazer. Mas nós não geramos o fruto. João 15:16 diz assim: não fostes vós, congregação, não fostes vós que me escolhestes. Não foi você que escolheu estar na presença de Adonai. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Se você está aqui hoje, é porque de muitos você tem a oportunidade de ouvir o chato do Roberto falar para você que você precisa produzir fruto. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, e vos dei autoridade, para ligar na terra e ligar no céu. Mas a nossa autoridade não passa nem desse teto. Para tristeza nossa, para que vades e produzais fruto. Foi para isso que Deus te elegeu.
Não sou eu que estou falando, está lá em João 15,16. E o vosso fruto permaneça, permaneça, permaneça. E o vosso fruto permaneça. Então quer dizer, não adianta só você gerar fruto bom. Você tem que gerar fruto bom e aquele fruto tem que permanecer. Essa é a perseverança, irmãos. Essa é a perseverança. Eu assim vos constituí. Preste atenção. Ouve aqui. Só mais um minutinho que eu já estou acabando. Eu sei que você está cansado, doido para ir embora, mas só mais um minutinho. Eu assim vos constituí, irmãos. Eu vos constituí, Jailson. Eu vos constituí, Marlene. Eu vos constituí, Ruth. Vos constituí, Francisco. Vos constituí, todos nós. Eu vos constituí, a fim de que tudo o que pedirdes em nome do Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Ele constituiu você e a mim para sermos produtivos. Para que tudo que pedirmos em nome do Pai, através de Yeshua, Ele faça. Essa autoridade, irmãos, que os discípulos tinham. Essa autoridade que eles tinham. Mas você sabe por que nós não temos autoridade? Porque nós somos como Elias. No finalzinho, né? Que Elias foi um grande homem, um grande profeta. Mas naquele momento ali, Elias estava falho, estava fraco. E Elias teve medo. Elias teve medo. Tem uma história que um professor ateu chegou numa sala cheio de cristãos. Cristãos, judeus, tudo. Tinha um monte de gente que cria. E ele foi e falou assim: olha, eu não creio em Deus. Para mim Deus não existe. Deus não existe e eu vou provar para vocês que Deus não existe. Sabe o que os cristãos e aqueles que creram falaram? Nada, ficaram com medo. Ficaram com medo. Sabe lá se esse cara tem razão? Sabe lá se esse professor tem razão, que Deus não existe mesmo? Os crentes falando. Aí um se levantou e falou bem assim: professor, eu discordo do senhor, porque hoje mesmo eu conversei com Jesus. E Ele se manifestou para mim hoje. E Ele falou comigo que Deus existe. E Deus vai me fazer prosperar. Ele falou comigo hoje. Então eu sei que Ele é verdadeiro. Então tá, eu vou provar para você que Deus não existe. Está vendo esse ovo aqui na minha mão? Eu vou jogar esse ovo no chão. Se ele quebrar, Deus não existe. Mas se alguma coisa acontecer e o ovo não quebrar, Deus existe e eu vou me converter. Antes, professor, do senhor jogar o ovo no chão, eu posso orar? O crente falou: pode. Começou a orar: Senhor, estou aqui diante de um homem que não está indo contra mim, está indo contra a tua existência. Está indo contra a tua existência. E eu peço agora que o Senhor mate esse homem. O professor se arregalou: como? Nós estamos falando de ovo, nós não estamos falando de morte. Eu quero que o Senhor mate esse homem, Senhor, para provar a ele que tu existe. Para aí, meu filho, pera aí. Eu não estou falando de morte, eu estou falando do ovo. Ué, o senhor está com medo por quê? Deus não existe. O senhor está com medo de morrer se Deus não existe?
Não, meu filho, vamos parar com esse assunto então? Vamos parar com esse assunto. Botou o ovo na gaveta, o ovo não se quebrou. Deus existe. Aleluia. Deus existe. Você está vendo que foi o único na turma que gerou fruto. Foi o único que conseguiu gerar fruto. Se ele é crente, se ele é judeu, se ele é ortodoxo, se ele é liberal, não importa. O que importa é que o fruto seja bom. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno nos faça pensar que temos que dar frutos, que não seja só uma palavra lançada aqui na congregação. Vamos, congregação, vamos dar frutos. Frutos dignos de arrependimento, porque eu e você precisamos nos arrepender dia após dia. E é para isso que vale a misericórdia de Adonai.